Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Eu quero meditar convosco na palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como a ofensa, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amados e queridos ouvintes, estamos aqui diante desta palavra, a palavra de Deus, a qual foi lida, a qual já alcançou os nossos ouvidos, mas é necessário que esta palavra, a qual nós acabamos de ler, também ela alcance o nosso coração. Em João capítulo 8, Jesus, ele pregando ali a sua palavra, os judeus, eles não criam em Jesus porque esta palavra não entrou neles, não entrou no coração dos judeus. E por não crerem em Jesus, por não ter deixado esta palavra entrar no coração deles, eles queriam matar Jesus. Muitas e muitas vezes tentaram matar Jesus, mas foram impedidos porque ainda não fora chegado o tempo. E só conseguiram no tempo determinado crucificar Jesus porque Jesus se entregou, porque o tempo agora já havia chegado. Então, esse tempo chegado, Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Mas para que nós venhamos ser justificados pela fé, é necessário nós ouvirmos a palavra, crermos na palavra como sinal, deixando esta palavra entrar no nosso coração e produzir os frutos que Deus espera que cada um de nós produzamos para a glória do seu nome, frutos dignos de arrependimento. Mas se esta palavra não entrar no nosso coração, como está lá dizendo em João capítulo 8, nós não seremos libertos. O homem jamais pode ser liberto, porque há somente um libertador. A palavra de Deus vem aqui dizendo que pelo pecado de um só homem,
a morte, veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, por conta do pecado de um só homem e por conta que o salário do pecado é a morte, esse homem veio a óbito e todos receberam esta maldição por conta do pecado, né? Todos pecaram por conta de um só homem que pecou. O pecado passou a todos, por isso que todos morreram, até Jesus Cristo. Agora já há a oportunidade do homem não provar a morte. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele não prova a morte. Mas, assim como os judeus diziam, quando Jesus ele disse que aquele que cresce nele não provaria a morte, os judeus se descabelaram de certa forma, mas falaram que Jesus tinha demônio. Diz, nossos pais, Abraão, Moisés, nossos pais morreram, como vem este agora dizer que se nós cremos nele, como diz a Escritura, nós não provaremos a morte? Tens demônio. Falaram assim de Jesus. E pode ser que alguém ouvindo esta palavra também venha falar assim de nós que cremos neste evangelho, porque para os que não creem é loucura mesmo. A palavra de Deus diz que para aqueles que não creem, esta palavra é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus para a salvação. E é fato que nós, que cremos em Jesus Cristo, não provaremos a morte. Mas, você pode dizer, mas quantos dizem que criam e morreram? Mas, entenda, a palavra de Deus diz, ela vem nos orientar que aquele que morre em Cristo Jesus, ele está guardado para a vida eterna. Ele apenas parte, já entra ali nas antessalas do céu, já entra ali no paraíso, um lugar maravilhoso a qual o Senhor, ele leva o homem para que ali o homem aguarde o grande dia. Muitos partiram e estão aguardando ansiosamente pelo grande dia da visitação do Senhor, agora o qual virá sobre as nuvens para levar o seu povo para o céu de glória. Maravilha! Mas é necessário nós crermos por intermédio de Jesus Cristo, porque por um só homem o pecado entrou no mundo. Por um só ato de ofensa de um só homem, todos pecaram e todos cometeram muitas e muitas ofensas contra Deus. Mas agora, pelo ato de justiça de um só homem, como acabamos de ler aqui, muitos são alcançados para a vida eterna. Pelo ato de justiça de um só homem, mas é necessário crermos nesse ato de justiça, crermos que somos pecadores, assim como Adão pecou, nós também somos pecadores. É necessário reconhecermos os nossos pecados, encontrarmos os nossos pecados e lançarmos fora, como eu falei, produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que encontra o seu pecado, qual é o fruto digno de arrependimento que este produz para Deus? Ele agora, ele lança fora aquele pecado e já não pratica mais aquele ato de ofensa contra Deus. E como purificará o homem o seu caminho? Lá em Salmo 119 vai dizer, observando conforme a palavra do Senhor. Meu amado e querido ouvinte, este dom que nós recebemos de Deus, o dom da vida eterna, esse dom gratuito, não está ligado a nenhuma denominação na face desta terra, não está ligado a nenhuma tradição que o homem possa receber dos seus pais, não. Mas a palavra de Deus, no versículo 16, ela vai dizer que este dom gratuito, no versículo de número 15, ele é de um só homem, e nós recebemos esse dom gratuito pela pessoa de Jesus Cristo, este que se fez carne, se fez homem
para que por intermédio da sua vida, eu e você pudéssemos receber esse dom gratuito de Deus, a vida eterna. Esse dom gratuito não está nas religiões, não está em nenhum lugar desta terra, está numa pessoa. Os discípulos ouvindo ali o discurso de Jesus, por mais que muitas das vezes o discurso de Jesus, ele confrontava o pecado do homem, eles reconheceram e disseram para Jesus: para quem iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna? Meu amigo, para desfrutar da vida eterna, você necessita vir à pessoa de Jesus. Você necessita buscar a Deus, viver para Deus por intermédio unicamente da pessoa de Jesus Cristo. E assim você gozará da vida eterna. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem da carne nem do sangue, não vem da vontade do varão, mas de Deus. Deus quer conceder a cada homem, por mais pecador que seja, Deus quer conceder a vida eterna. Deus quer conceder à prostituta a vida eterna. Deus quer conceder ao viciado a vida eterna. Deus quer conceder ao assassino a vida eterna. Deus quer conceder ao fumante a vida eterna. Deus quer conceder ao mentiroso a vida eterna. Deus quer conceder ao idólatra a vida eterna. Mas é necessário que nós nos achegamos a Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, deixando a palavra de Deus entrar em nós. Assim, nós desfrutaremos da vida eterna. E agora, aquele que se prostituía já não prostitui mais. Aquele que matava já não mata mais. Aquele que rouba já não rouba mais. Aquele que usava drogas já não usa mais. Aquele que falava mentira já não fala mais. Por quê? Foi liberto por Jesus Cristo para viver esta vida abundante que Ele nos concede pela graça, pelo Teu Espírito Santo, que foi derramado para todo aquele que abrir o seu coração para Ele fazer morada, para que Ele, convencendo assim nós dos nossos pecados, do juízo e da justiça de Deus, nós possamos viver não para nós mesmos, como se não tivéssemos que prestar contas para Deus, mas agora nós, convencidos pelo Espírito Santo, nós vivemos uma vida de mortificação da nossa carne, para que não vivamos mais para a nossa glória, mas que vivamos inteiramente para a glória de Deus, porque aonde abundou o pecado, diz aqui no versículo de número 20, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela é superabundante sobre a vida do pecador que reconhece a Jesus Cristo, reconhece os seus pecados, se converte dos seus maus caminhos para viver uma nova vida, uma nova história traçada por Deus antes mesmo da fundação do mundo, para que assim nós possamos viver uma verdadeira vida, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados e não podíamos ver a Deus, mas agora, vindo a graça de Deus, esse dom gratuito de Deus, que é de um só homem, Jesus Cristo nosso Senhor, nós podemos viver para Deus, desfrutar da vida eterna e assim sermos embaixadores do reino de Deus também, proclamando este evangelho, para que por intermédio desse evangelho todo aquele que crer e for batizado seja salvo para a glória de Deus. Meu amado e querido ouvinte, deixe esta palavra entrar no seu coração e certamente Jesus também entrará e fará morada e a sua vida será transformada e você vai gozar de verdadeira felicidade. Eu deixo aqui estas palavras e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. Amém e amém.